Deus abençoe cada um de vocês. Ontem nós tivemos um culto maravilhoso de batismo, né? Foi uma benção. Foi o melhor culto, né, de batismo de todos os tempos, hein? De todos os outros cultos, né? Cada ano Deus tem abençoado as nossas vidas. Só não vou... 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, todos acharam? Vamos ler a palavra do Senhor? Diz a palavra do Senhor: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Na versão NVI diz: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim, por isso, por meio dele, o amém, é pronunciado por nós para a glória de Deus. A nova versão, a nova tradução da linguagem de hoje diz: porque é o sim de todas as promessas de Deus. Por isso, dizemos amém, por meio de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém? O texto que a gente leu nessa noite aqui, ele vai falar sobre promessas. Eu entendo, diante da Bíblia, que todos nós estamos debaixo de uma promessa do Senhor. Amém? Você é alguém que está debaixo da promessa do Senhor. A sua família, a sua casa, todos estão debaixo de uma promessa de Deus. Os seus filhos, o seu filho, a sua filha estão debaixo da promessa do Senhor. Esta igreja também está debaixo de uma promessa de Deus. Todos nós estamos debaixo de uma promessa de Deus. E a Bíblia vai dizer no texto que nós lemos: e todas quantas essas promessas que foram feitas por Deus, em Cristo Jesus nós temos o sim e o amém. Amém? Quando nós falamos acerca da promessa de Deus, acerca das promessas de Deus, vem em nossa mente a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 12, quando Deus ele chama Abraão e faz promessas a Abraão. A Bíblia vai dizer que Deus chama Abraão, faz uma promessa a ele, dizendo: sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vai para a terra aonde eu te mostrarei. E ali Deus, através dessa palavra, ele traz uma promessa para Abraão. E acerca das promessas de Deus para a nossa vida, você precisa entender, você precisa crer a respeito dessas promessas, que essas promessas que Deus faz à nossa vida, à sua vida, elas são possíveis a você. Nós precisamos crer sem duvidar. A palavra do Senhor vai dizer lá em Tiago, capítulo 1, versículo 6, dizendo o seguinte: porque quem duvida é como a onda do mar, né, que ela é impelida e agitada pelo vento. Ou seja, nós precisamos crer nessas promessas sem duvidar em nosso coração, para que a gente possa receber essa promessa do Senhor. A palavra de Deus diz que Deus, ele faz então uma promessa para Abraão, e Abraão, a Bíblia diz que ele creu em seu coração que ele poderia receber essa promessa, e a Bíblia vai dizer, e essa certeza que nós temos, afirmado lá em Romanos capítulo 4, versículo 21, quando Deus ele faz essa promessa para Abraão, Abraão ele crê no seu coração que é possível, que ele poderia receber. Em Romanos 4, 21 vai dar essa certeza, e a Bíblia vai dizer: estando ele, ou seja, Abraão, certíssimo de que o que ele tinha prometido, ou seja, que Deus prometeu, também era poderoso para poder fazer cumprir. Então nós vemos aqui que Abraão, quando Deus chama Abraão e faz promessa para Abraão, o texto vai dizer que Abraão, ele creu no seu coração que aquelas promessas que Deus fez, era possível Deus cumprir essas promessas na sua vida. Então nós temos a maior promessa de Deus na Bíblia, está escrito lá em João 3,16, que a Bíblia vai dizer que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então perceba que a promessa de Deus, essa
maior promessa de Deus que está na Bíblia é a salvação em Cristo Jesus. A maior promessa da Bíblia é Deus falando sobre o perdão, falando sobre o perdão do pecado, sobre a vida eterna. E essa promessa, existe uma condição que é crer. Se nós crermos em Deus, se nós cremos nessa promessa, nós seremos salvos. Todo aquele que crê na promessa do Senhor Jesus, ele é salvo. Todo aquele que não crê é condenado. Então perceba que toda promessa, ela passa por essa questão de condição de Deus para a nossa vida. Deus estabeleceu alguma condição para a gente obedecer. Então Deus, ele faz promessas, mas Deus também, ele estabelece algumas regras, ele estabelece também algumas condições. Então eu entendo nesse texto aqui, que quando nós recebemos a promessa do Senhor, uma palavra de promessa do Senhor, nós também temos que entender que nós devemos obedecer aquilo que Deus estabeleceu como condição para a gente receber. Então você precisa entender isso, que acerca da promessa do Senhor, quando uma palavra de promessa de Deus vier sobre a sua vida, você precisa entender e obedecer as condições que Deus estabeleceu para você receber essa promessa. Então você precisa obedecer o que Deus colocou, o que Deus estabeleceu como condição para você receber esta grande promessa no nome de Jesus. Então nós estamos falando de promessas. E quais são os tipos de promessa? Existe algum tipo de promessa para as nossas vidas? Primeira promessa, podemos falar que são promessas pessoais, promessas individuais, promessas que são particulares. E lá em Gênesis capítulo 12, nós temos o exemplo de uma promessa pessoal, uma promessa particular. Deus, ele chama Abraão e faz promessa. Só que quando Deus chama Abraão e faz essa promessa, Deus também estabelece para Abraão uma condição. Deus estabelece uma regra. Deus estabelece para Abraão aqui, para que essa promessa na vida de Abraão acontecesse, Deus estabeleceu uma condição. Então Abraão recebeu de Deus uma palavra de promessa. E ter uma palavra de promessa na nossa vida, irmãos, é ter tudo. Então Deus estabeleceu para Abraão, ele para ser uma bênção, Abraão para ser uma grande nação, Abraão, ele para receber essas promessas e alcançar essas promessas de Deus na vida dele, ele precisou obedecer aquilo que Deus estabeleceu como condição para receber a promessa. O que Deus estabeleceu para Abraão? Abraão, sai lá da tua terra. Abraão, sai da tua parentela. Abraão, sai da casa do teu pai e vai para a terra aonde eu te mostrarei. Essa foi a condição que Deus estabeleceu para a vida de Abraão. Ou seja, essa é uma promessa pessoal. Então a minha pergunta pastoral para você é o seguinte: quais são as condições que Deus estabeleceu na sua vida, para que você venha obedecer aquilo que Deus colocou como promessa, para que você venha alcançar essa promessa de Deus para a sua vida? O que Deus estabeleceu para você? O que Deus falou com você? Quais são as condições que Deus estabeleceu para que você venha receber essa promessa do Senhor, que o Senhor, ele fez sobre a vida dele? Existem promessas gerais. Falamos das individuais, das pessoais, particulares, mas existem promessas gerais. Mateus capítulo 28, versículo 20, vai dizer o seguinte: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Você está na igreja, está buscando, você está na presença do Senhor, as circunstâncias lá fora oprimem, abafa, as coisas lá fora, né, começam a se levantar contra você, mas aí Deus está falando: eu estou com você todos os dias, tempo ruim, tempo bom, tempo de bonança, Deus, ele está o tempo todo com você. Essa é uma promessa: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Mateus 7,7, qual é a promessa?
quem pede, recebe, quem busca, acha, e quem bate, vai se abrir. Essa é a promessa, que é a bênção de Deus para a sua vida. Então começa a pedir, como é que as coisas vão começar você vai começar a receber, comece a buscar de Deus, que você vai achar, e comece também a bater, porque você vai se abrir algo na sua vida, no nome de Jesus. Então essa é uma promessa que Deus faz, geral, e que nós precisamos entender a forma e as condições que Deus estabeleceu para poder, Ele estabeleceu para poder você alcançar essas promessas. Você quer receber algo de Deus? Então você precisa pedir a condição. Se você quer que as coisas, se abram para você, então você tem que bater. Se você quer achar algo da parte de Deus, então você tem que buscar. Então essas são as condições que você precisa ter na sua vida, no nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Atos, capítulo 16, versículo 31. Existe uma promessa aqui. Está escrito: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Que promessa linda que está aqui. Crê, olha a condição, crê. Quem crê tem a salvação, e junto com a salvação tem a promessa de que a sua casa será salva. Olha só o que Deus está dizendo aqui, gente. Deus está dizendo, se você crer, você vai ser salvo. Vocês que estão aqui são salvos, amém, em nome de Jesus. Junto com a salvação que Deus te deu, Ele tem uma promessa, que através da sua vida, Ele começa com a sua vida. A obra que Deus tem, Ele começa com você. Deus só precisa de um para poder alcançar a família. Então, através da sua vida, a obra começa de salvação, começa com você, e essa é a promessa, que depois vem seu filho, seu marido, a sua esposa, depois vem o parente, depois vem alguém, a sua mãe, o seu pai. Essa é a promessa que o Senhor fez. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa. Então a gente precisa obedecer, tem que obedecer o que Deus Ele estabeleceu. As pessoas, elas querem que os seus pecados sejam perdoados. Para que seus pecados sejam perdoados, Deus estabeleceu uma condição. Qual é a condição? Atos capítulo 3, versículo 19, vai dizer: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Essa é a condição. Deus prometeu perdão dos pecados, mas tem uma condição: você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa se converter. E lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, eu gosto desse texto, vai dizer que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Essa é a promessa de Deus. Agora, existem promessas que são para a igreja. Quais são as promessas para a igreja? Exemplo disso está quando Jesus fala: vocês precisam permanecer lá em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Então o povo vai lá, vai obedecer essa condição, eles vão para Jerusalém, e aí a Bíblia vai dizer que de repente vem um vento veemente, e ali todo mundo, o Espírito Santo vem sobre a vida deles. Então a gente percebe que há uma condição, as promessas de Deus está condicionada a alguma coisa. Para Abraão, você precisa sair da sua terra, da sua parentela, para você ser uma bênção, e eu vou te fazer uma grande nação. Para que você seja os teus pecados perdoados, você precisa se arrepender, se converter. Existem promessas de Deus para a nossa vida que são condicionais. Promessa de vida eterna. 1 João, capítulo 2, versículo 25. A promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Filipenses 4:19, ele tem uma promessa: Ele vai suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. É promessa de Deus que vai suprir, é promessa de Deus que vai abençoar, é promessa de Deus que Ele vai fazer na sua vida. Então nós precisamos saber sobre essas promessas de Deus. Segundo tópico que eu quero falar sobre essas promessas: toda promessa, ela passa por uma questão de tempo. Fala para o seu irmão isso. Toda promessa passa por uma questão de tempo. Obreira Cátia, quanto tempo, Obreira Cátia? 9 anos. 9 anos. Irmã Ingrid, quanto tempo, irmã Ingrid? Quase 15 anos.
perseverando ali, né? Em oração. Quanto tempo a irmã Kelly? Se converter? Aí, 40 anos. Olha só. Promessa de Deus. Promessa de salvação de Deus. Olha quanto tempo durou. Passa por uma questão de tempo. Então, esperar em Deus não significa você ficar paralisado, prostrado, parado. Esperar significa não ser precipitado e você não querer dar ajuda para Deus. Deus não precisa de ajuda. Deus não precisa de um empurrãozinho. Deus não precisa de um jeitinho. Então, esperar é você viver, é você ter uma alegre expectativa em Deus, é você aguardar essa promessa se cumprir. Existem promessas de Deus que elas são imediatas. Sabe aquelas promessas imediatas? Quer ver isso na Bíblia? Romanos 10:13 vai dizer: porque todo aquele que me invocar o nome do Senhor será salvo. A pessoa pode estar no leito, morrendo, terminal. Se ela invocar o nome do Senhor, ela está salva. Essa é uma promessa imediata que Deus ele faz. Segundo, existe uma promessa que se cumpre em poucos dias. Em Atos dos Apóstolos, quando Jesus fala, você vai permaneça em Jerusalém. De Lucas capítulo 24, que Jesus fala essa promessa, até Atos capítulo 2, se passaram 10 dias. Então, 10 dias é um tempo razoável. Eles perseveravam em oração até que se cumpriu o propósito de Deus. Então, a gente entende que a gente não deve desistir da bênção de Deus. Gente, não desista da bênção do Senhor. A obreira Cátia levou 9 anos, a irmã Índia levou 15 anos, a família da Zirlei levou 40 anos, mas a promessa de salvação, a promessa que Deus fez para a sua vida, ela vai ser alcançada no nome de Jesus. Existem promessas que podem durar um bom tempo, gente. E a gente falar 40 anos é um bom tempo. A gente falar 20 anos é um bom tempo. Em Gênesis, olha só, em Gênesis capítulo 12, o que Deus faz? Deus faz uma promessa para Abraão, amém? Estão comigo aqui? Deus faz uma promessa para Abraão. Em Gênesis capítulo 13, Deus faz mais uma promessa para Abraão. Em Gênesis capítulo 15, Deus faz outra promessa para Abraão. Abraão está cheio de promessas, não tem nada por concreto. Em Gênesis capítulo 16, Deus confirma a promessa que ele fez no capítulo 12, que ele vai ser pai. Em Gênesis 21, Deus cumpre a promessa que ele fez para Abraão no capítulo 12. Agora você vê, foram 25 anos entre Gênesis capítulo 12 a Gênesis capítulo 1, que foi feito, né, a promessa do Senhor, ela se cumpriu. Então, a gente não pode duvidar da promessa de Deus. A gente precisa crer que a promessa de Deus, ela é real, que ela vai acontecer, que ela é possível para cada um de vocês. A promessa do Senhor é possível para essa igreja, amém? A promessa de salvação da sua casa é possível. A promessa de Deus alcançar alguém na sua casa, ela é perfeitamente possível a você. Então não duvide dessa promessa de Deus, creia sem duvidar. Abraão, ele recebe muitas promessas do Senhor, mas Abraão não tinha nada por concreto, ele só tinha palavras de Deus. Talvez você só tenha palavras do Senhor, mas ter uma palavra de promessa é a garantia de que Deus vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Abraão, ele recebe a palavra de promessa de ser pai, mas ele não podia porque Sara era estéril. Abraão, ele recebe a promessa de uma terra, mas ele está vivendo como nômade. Abraão, ele recebe a promessa de ser pai de uma grande multidão, mas ele não tinha nenhum herdeiro, não tinha nenhum descendente. Então o tempo vai passando e Abraão não tem nada por concreto. O tempo vai passando, e sabe qual é a chave de Abraão aqui, que eu coloquei aqui, de esperar muito tempo assim para a promessa do Senhor cumprir? Está lá em Romanos capítulo 4, versículo 20. Abraão,
ele não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Aqui, irmãos, está essa chave para você virar na sua vida, o momento de você esperar uma promessa de Deus. O que é? É você perseverar, louvando a Deus, perseverando ali, dando glória a Deus, adorando o Senhor. Significa isso, que você, para esperar uma promessa de Deus na sua vida, você precisa continuar vindo à igreja, você precisa continuar a adorar a Deus, você precisa continuar buscando ao Senhor, você precisa continuar louvando ao Senhor, porque essa promessa do Senhor, ela vai se cumprir em nome de Jesus na sua vida. Existem promessas que só vão se manifestar quando você perseverar. Você entende essa palavra? Persevere, irmãos, em nome de Jesus. Persevere buscando, persevere orando, persevere adorando ao Senhor. Persevere isso, faça essa oração, persevere, que a promessa do Senhor vai se cumprir na sua vida. Existem promessas que só vão se manifestar se você perseverar e se você se esforçar. A Bíblia diz que Deus disse para Josué: esforça-te e tem de bom ânimo. Então o que Josué fez? Josué se esforçou e ele conquistou as promessas do Senhor. Aí lá em Josué, ele mesmo declara, no capítulo 21, versículo 45, ele declara: de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Amém, gente? Amém. Olha só, vou repetir, Josué 21, 45, de todas as boas promessas que o Senhor fez à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram em nome de Jesus. Então é isso, toma essa palavra no teu coração. Todas as promessas que Deus fez na sua vida, nenhuma delas vai falhar, todas elas vão se cumprir. A promessa que Deus fez para Caleb só se cumpriu 45 anos depois. Caleb esperou as promessas de Deus perseverando, e a Bíblia diz que ele perseverou em obedecer a Deus. Obedeça à condição de Deus, persevere obedecendo ao Senhor. No ponto de vista humano, a gente tem essa promessa imediata, é bom, a oração, a resposta de oração rápida. A gente tem uma perspectiva, né, de um tempo razoável, 10 dias, 15 dias, um ano, 7 dias, 3 meses, mas tem também a perspectiva de muito tempo, 3 anos, 5 anos, e mais tempo ainda, 15 anos, 20 anos. Na perspectiva do homem, uma promessa pode durar muito tempo, mas na visão de Deus, a promessa, ela sempre chega no tempo certo de Deus. A promessa, ela sempre vai chegar no tempo de Deus, na hora de Deus. Deus não tarda, Deus não falha. A promessa dele vai chegar num tempo certo para a sua vida. Se a promessa do Senhor não chegou na sua vida, continue perseverando, continue orando e buscando, porque a promessa do Senhor, ela vai chegar na sua vida, não vai falhar. A Bíblia vai dizer que Deus não é filho do homem para que minta, né? Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que Deus falou, Deus vai cumprir na sua vida. Cada palavra que Deus liberou para o seu coração, cada palavra, cada voz, cada palavra que o Senhor te liberou através da palavra do Senhor, Deus, ele vai cumprir na sua vida, no nome de Jesus. Você está aqui buscando, parece que não está acontecendo nada, mas Deus, ele está vendo você perseverar. Essa promessa só está encurtando o tempo para poder ser derramada na sua vida. Algo está se movimentando no céu e vai ser liberado para a sua vida, no nome de Jesus. E quando essa promessa chegar, irmã Kátia, fala para mim como é que está seu coração, irmã Ingrid, como é que está seu coração. Quando essa promessa chegar, você vai se alegrar, e a igreja vai se alegrar junto com você. A gente vai testemunhar esse milagre, essa bênção do Senhor. Nós vamos nos compartilhar essa bênção, essa gratidão ao Senhor, porque a promessa do Senhor, ela chegou na sua vida, e toda a igreja, e a gente vai se alegrar com isso, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba essa palavra, em nome de Jesus.
Receba essa palavra com alegria. Aplauda o Senhor nesta noite. Glória a Deus.